Então, os estaleiros estão no rumo certo. Nós não chegamos, porque ninguém pode imaginar que uma indústria que tem 6 anos vai chegar no mesmo estágio de quem está há 30. Mas o importante é que nós estamos numa evolução muito grande para chegar lá. Nós estamos viajando rapidamente para chegar no porto, no porto de destino. E vamos chegar antes dele. Eu acho que em 15 anos o Brasil vai atingir o que os outros levaram 30 anos. E com isso nós vamos também ser competitivos a nível mundial, não só em qualidade, que nós já somos, Sim. mas em preço. A nossa qualidade é do mesmo padrão da qualidade do navio coreano. Não fica devendo nada. Não fica devendo nada. O que nós temos é que aumentar a produtividade. Ou seja, fazer com que os nossos coreanos sejam melhores do que os deles. Nós atingimos os mesmos... Os nossos coreanos são. Essa que é a grande questão do Brasil. É que o que o brasileiro precisava, e que o presidente Lula é oportunidade. Porque aí você tinha um preconceito, dizendo, não, um cortador de cana não pode virar soldador, por que não? Houve treinamento. Pronto, a palavra-chave é essa. Se você dá oportunidade e treina, o brasileiro é um povo muito inteligente, com muita capacidade de aprender, com muita vontade. Aquelas pessoas não tinham uma vida muito instável, você não tinha carteira assinada, você não... Então você vê os depoimentos, Rodrigo, pode comprar minha casa, hoje posso comprar televisão, posso levar meu filho, posso botar meu filho na universidade. Então mudou a vida das pessoas. Então a indústria está mudando a economia do país, mas não é um desenvolvimento só econômico, é econômico e social. E essa é uma marca desse governo, inclusive com mais de 30 milhões de pessoas ascendendo a classe social. É isso que se quer. Eu vi muito no Ceará, chegava novas indústrias. Aquelas pessoas daquele lugar estavam esperando há 30 anos uma oportunidade. Chegava a nova indústria e com ela vinha uma frota de ônibus trazendo pessoas para trabalhar naquela indústria de outros lugares. Você interiorizava a indústria, mas trazia um emprego de fora. Então você não mudava a vida da comunidade, você fazia um enclave. E o que interessa é que você tenha um desenvolvimento integrado com a participação geral, e foi isso que foi feito. Nós fomos criticados, porque como é que um cortador de cana vai ser um soldador? Como é que uma doméstica vai se transformar na soldadora? E ela não era soldadora porque nunca tinha tido oportunidade. Na hora que você deu a oportunidade do treinamento, do ensinamento, ela atinge a produtividade. O brasileiro atinge a produtividade em diversos setores. Um país que é a terceira maior indústria aeronáutica do mundo não tem condição de voltar a ser a indústria naval que foi, ou qualquer outra que o país queira. Mas agora a gente temos petróleo, temos pré-sal, temos navios de qualidade. Agora parece que um problema grave, evidente que não diz respeito à sua gestão na Transpetro, mas um problema grave de logística são os portos. Os portos brasileiros deixam a desejar, mesmo em termos de tecnologia, eles estão defasados, ultrapassados. O senhor acha que essa MP dos portos ela é suficiente para que o país vença esse gargalo dos portos? Você imagina a coragem da presidente Dilma, que está entrando do segundo para o terceiro ano do seu mandato, e mandar um MP para mudar. Todo mundo sabe que os portos eram um gargalo. Claro que se através deles 95% do comércio internacional do Brasil acontece, é uma coisa com muitos interesses. Então só uma pessoa que não é conveniente e que tem compromisso com o desenvolvimento tem coragem de enfrentar isso. E a presidente Dilma teve coragem de mandar a MP dos portos, no sentido de poder fazer modernização, de poder fazer o avanço, de poder transformar essa realidade. E a MP dos portos, porque o mundo é um processo evolutivo. Porque quem quer tudo super perfeito, não faz nada. E o importante não é agir, é a transição, é fazer, é aperfeiçoar. E eu acho que o importante é que cada uma das medidas que a gente vai tomando seja um avanço, e um avanço grande em relação ao que existe. Eu acho que essa MP dos portos é um avanço muito grande e vai ajudar bastante a ampliar a competitividade do Brasil. Agora, já que entramos na questão dos portos e pensando um pouquinho além da indústria naval, há um debate, um pessimismo grande, uma visão bastante crítica de muitos economistas em relação à política, aos investimentos em infraestrutura do país, infraestrutura e logística,
sem os quais o Brasil não avançará no ritmo de crescimento, de desenvolvimento do que tem conseguido até aqui. Nós estamos com pleno emprego, sim, com um índice de desemprego bastante baixo, um patamar de renda bastante elevado, mas com um nível de qualificação de mão de obra não exatamente satisfatório, né, para um padrão de desemprego que nós temos. Então, que isso pode gerar problemas sérios nos próximos anos. O senhor compartilha desse problema e como sair dessa redoma de desemprego baixo, mas a necessidade de elevar esse patamar de crescimento e desenvolvimento com baixo nível de investimento, por exemplo, que nós temos que não sai da casa dos 17%. Por exemplo. Rodrigo, o importante é que esse diagnóstico foi feito e compartilhado por todos. Então, a grande dificuldade da vida não é fazer as coisas. E depois que você faz um diagnóstico bem feito, qualquer pessoa pode tocar. E quando você tem a consciência de que esse é o problema e que quem está dirigindo o país está preocupado com ele, voltado para ele, nós começamos a solucionar o problema. Quer dizer, hoje há a consciência que a gente tem que melhorar a produtividade do país e que isso depende de melhorar o nível educacional. Porque a gente cresceu muito quantitativamente. A gente tem que agora ampliar qualitativamente. E o governo da presidente Dilma, o ministro Luiz Mercadante, está preocupado com isto, está agindo nessa direção. Você aumentando o número de pessoas que têm acesso à universidade, formando mais pessoas, criando mais pessoas, preparando o Brasil para ser mais e mais competitivo. E com a crise, porque a gente tem que conscientizar que os velhos ricos estão vivendo um momento dificílimo. Que hoje a gente vê no mundo o ranger de dentes dos velhos ricos que estão perdendo as suas energias e a dor do parto dos novos ricos. E, para nossa sorte, o Brasil está entre eles. E a vantagem do Brasil em relação aos novos ricos é porque nós temos dois princípios fundamentais. Nós temos um selo de qualidade fundamental que é a democracia, que a maioria dos BRICS não tem. E nós temos o recurso natural que não tem. Você tem a Índia e a China, não tem recurso natural. E o Brasil tem recurso natural e democracia que ele não tem. Então, a nossa possibilidade é muito grande. O nosso avanço, a nossa travessia é muito grande. Agora, nós temos, Rodrigo, e isso é fundamental, que desenvolvimento exige ousadia, exige enfrentar desafio, que nós estamos mudando a ordem. O presidente Mao Tse Tung dizia uma coisa que eu gosto muito, que dizia o seguinte: se você tiver que fazer qualquer coisa e não tiver resistência, mude que você não está fazendo nada. E quanto mais importante for a coisa, maior a resistência. Então, claro que você mudar, e você só unanimidade quando você não está mudando nada. Então, claro que tem resistência, claro que tem crítica, mas nós estamos avançando exatamente na direção certa de criar, de dotar o país dessas condições. Claro que quem tem os seus interesses, isso faz parte da democracia. E qual é a vantagem da democracia? É que você pode enfrentar os contraditórios sem maiores problemas. Desde que você tenha o rumo certo que você quer seguir, e o Brasil está no rumo certo. Quer dizer, essa formação, essa taxa de investimento, essa formação bruta de capital, que hoje é em torno de 17% do PIB, o senhor acha que o governo realmente tem preocupação com ela e o governo tem feito esforço no sentido de aumentar essa taxa de investimento? Você veja o seguinte, o Brasil hoje. Se a gente voltar aqui, a gente esquece muito das coisas. Se você voltar há 15 anos atrás ou 20 anos, quantas empresas brasileiras estavam entre as 10 maiores do mundo? Qual era o tamanho das empresas brasileiras? Qual era a importância das empresas brasileiras? Qual era o tamanho da poupança do Brasil? Qual era a situação do sistema financeiro brasileiro? Então, tudo isso mudou. Então, nós estamos no processo certo de mudança. É aquela história. Quando me analiso, envergonho. Quando me comparo, orgulho-me. Se você olhar o Brasil de hoje em relação ao Brasil que era, a gente fez um avanço muito grande. E nós estamos no caminho certo, enfrentando esses problemas que são normais do crescimento, são normais do avanço. Nós não tínhamos uma cultura grande de poupança no Brasil. E se você vai para os asiáticos... A taxa de poupança no Brasil sempre foi baixa. Tem uma cultura alta. Por que a cultura de poupança na Ásia é alta? Porque não existe previdência social. As famílias são obrigadas a poupar para garantir o futuro. Nós sempre tivemos uma estrutura
de previdência, de benefícios sociais bastante forte. Então, isso vai mudando. Nós estamos em busca do aumento de produtividade. A crise que eles estão passando lá, sobra, está vindo muita gente para cá, investimento. Nós não temos problema de investimento. Basta ver que nós estamos com 500 bilhões de dólares de reserva. Então, é um país que tem todas as condições de crescer. Agora, a gente tem que acreditar, a gente tem que deixar, porque o Brasil hoje precisa visionário e não crítico. O crítico trata do passado, o visionário trata do futuro. Nós temos que tratar do futuro do Brasil. Esse é um momento para isso. Isso passa muito pela relação do brasileiro e do empresariado com o Estado, né? Por exemplo, muitos reclamam que o Estado é um problema, é um estorvo, que deveria deixar o empresário investir, lucrar, investir. Outros, por exemplo, ao primeiro sinal de crise, sai correndo em busca de ajuda. Afinal, o Estado é um algoz ou é um pronto-socorro? Rapaz, qual o maior país capitalista do mundo? Estados Unidos. O que o Estado fez na crise financeira? Socorreu. Então, é muito bom você falar dos outros, mas é muito bom você ver como é que os outros são. Aí começa a falar meio ambiente, não sei o quê. Qual o país que tem a melhor matriz energética no Brasil? O etanol era a melhor coisa do mundo até descobrir que ele podia crescer. Na hora que você começou a ser ruim. Então, o que há interesse econômico? O que move as nações é o interesse. E nós temos que defender o interesse da população brasileira frente a esses críticos. E temos que ter e só tem desenvolvimento com ousadia. Quem achar que você vai fazer desenvolvimento convencional ou dizer que você não pode fazer o novo, porque vai ficar mais caro, é aquele que quer nos manter pobre eternamente. E nós brasileiros não aceitamos mais isso, muito menos o nosso governo. Então nós vamos enfrentar com ousadia, vamos perseguir os objetivos do desenvolvimento econômico e social, queremos ver a população rica do Brasil. E hoje eu que viajo muito para o exterior, estou há 10 anos viajando, fazendo palestra, nas primeiras vezes que a gente ia para o exterior, a gente era recebido pelos porteiros e as pessoas não acreditavam no Brasil. Hoje a gente é recebido tapete vermelho pelo dono, não foi a Transpetro que cresceu, o Brasil que cresceu. O Brasil passa a ter um papel na geopolítica mundial extremamente importante. E isso é que interessa, porque entre países só existe interesse. E você só respeita o forte. Senador, o senhor não falou, o senhor passou, passando sobre uma questão, que é a questão do desenvolvimento sustentável, a questão do equilíbrio do meio ambiente, né? E que, evidente que tem assim, uma relação direta com a exploração de petróleo, com as plataformas, com os gasodutos, né? E oleodutos. Agora a minha move o episódio de São Sebastião. Isso está no foco da Transpetro, preocupa a Transpetro? Eu acho que não só a Transpetro como o Brasil. O que a gente tem que definir é que tem que ser proibido dizer que não pode. Tem que dizer como pode. Você tem que dizer que cada investimento que for feito, como é que você vai poder fazer aquele investimento? Mas você não pode segurar um investimento 4, 5, 6 anos, porque a grande coisa que a gente tem que criar no Brasil é gerar riqueza para melhorar a vida do brasileiro. Então a gente tem que dizer o seguinte, para fazer esse investimento, você vai ter que dar, para poder garantir a sustentabilidade, você vai ter que dar em retorno para o meio ambiente isso, isso e isso. Mas a gente não pode cair na história e dizer não pode, ou atrasar, porque o mundo não vai esperar. Nós não podemos virar o mundo do arqueólogo. Se a gente abrir uma tumba de um faraó de 1000 anos atrás, vai estar igualzinha. Agora, os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, o mundo não vai esperar pelo Brasil. E nós queremos estar no pódio, nós não queremos estar no museu. Então, quem não compreende que o mundo mudou e quem não vive os valores do seu tempo, ou vai para o cemitério ou vai para o museu. E o nosso destino não é cemitério nem museu. O nosso destino é o pódio. Veja, os dinossauros não entenderam que o mundo mudou. E hoje a gente só encontra eles nos museus. E nós queremos ver a bandeira verde e amarela tremulando no cenário econômico mundial e o brasileiro sorrindo com a esperança de saber que vive num país rico, que pode se transformar na 4ª ou 5ª maior economia. E hoje nós estamos escrevendo a história, hoje a história está nas nossas mãos, nós temos um privilégio enorme, porque normalmente você lê a história ou vê a história, nós estamos fazendo a história, e será uma história de sucesso, será uma história onde os brasileiros vão ter muito que se orgulhar desse país em que eles vivem. Maravilha. Bom, o Otávio abriu e cabe a mim um privilégio de encerrar. Eu queria agradecer a presidência do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, ao Otávio Costa, editor-chefe do Brasil Econômico, nesta conversa, neste bate-papo aqui promovido pelo Brasil Econômico, pelo Portal IG, transmitido aqui ao vivo pelo portal e pelo jornal. Gostaria de agradecer especialmente aos internautas que assistiram a esta transmissão. Muito obrigado, tenham um bom dia.